É uma honra, é um prazer maravilhoso receber esses dois nomes aqui, que, para mim, ainda como mineira, fazem parte da minha vida, da minha história, da minha juventude, tudo. E estou muito orgulhosa de estar aqui com Fernando Brant e Tavinho Moura ao meu lado para falar da literatura e a música. Vamos começar por esse tema, né? Vamos começar falando um pouquinho de fazer letra, o que é fazer letra, escrever. Quem quer começar? Quem quer falar primeiro? Então, vamos lá. Eu? Vanu. Bom, o que é fazer letra? Letra, crônica, qual a diferença? O que é mais doído? Como é que é esse processo de criação? Já que o tema toca em música, né, e, na realidade, até além do Tavinho está com um livro de poemas dos pássaros da Pampulha, né? De fotos e poemas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é parceiro, porque ele faz música, eu faço letra, né? E nós somos parceiros de uma obra... No show também, né? Que a gente tem um show juntos, né? O Conspiração dos Poetas. Uhum. E a coisa da letra, da música, exatamente porque a palavra ela sempre anda perto da música. Na realidade, a língua portuguesa nasceu com a chamada canção de amigo e cantiga de amigo e cantiga de amor, lá medieval, né? Porque são os primeiros textos da língua portuguesa lá na Idade Média, mas só que eram apresentadas com música. Então, eu lembro lá com o estudante, um pedaço de uma lágrima assim: no mundo não me sei parelha, mientras me for como me vai. Quer dizer, que o português estava começando, mas ainda era meio galego, meio não sei o que foi. Quer dizer, saindo do latim vulgar, né? Mas, no caso da letra de música, eu sempre me interessei muito por música, não como eu não sou um músico, mas sempre gostei de ouvir música, tenho um ouvido, eu acho que bom. Então, desde menino, eu ouvia lá a Rádio Nacional e toda assim, uma trajetória grande da música popular brasileira. E quando eu estava assim na fase de pré-universitária, eu sabia que eu gostava de música, gostava de literatura, de poesia, de romance e poesia, gostava de cinema. Então, assim, esse era o meu caminho. Quer dizer, eu não sabia o que eu ia ser. Eu não ia ser um profissional normal, assim, das profissões que eram mais comuns na época, que eram só 3: médico, engenheiro e advogado, né? E aí, o seguinte, um dia lá, eu fiquei conhecendo uma pessoa em Belo Horizonte, era um conjunto conjunto que era residencial, mas também comercial, semelhante ao que eu fui conhecer em São Paulo uns 3 anos depois, que era aqui a Galeria Metrópole, que era onde toda a intelectualidade, os artistas de São Paulo se reuniam. Lá em Belo Horizonte, então, havia o Maleta, em que havia bares frequentados por jornalistas, outro por pessoal de literatura, outro pessoal do cinema, outro pessoal da universidade, professores e alunos. E nessa balbúrdia lá, que eu estava começando a minha vida cultural e boêmia, né, eu conheci uma pessoa chamada Bituca, né, que era amigo de meus amigos. Esse Bituca já fazia músicas, né, me impressionava as músicas dele, que era completamente diferente de tudo que eu estava acostumado a ouvir. E esse Bituca, uma vez aqui em São Paulo, que aí ele já veio aqui para tentar a vida aqui, porque ele veio defender uma música no Festival da Excelsior, que era uma televisão que havia aqui no A Mais, né?
ele defendeu uma música, então ele ficou aqui. E a gente era uma turma de amigos que todo fim de semana, ou ele ia para Belo Horizonte matar a saudade, ou a gente vinha para cá para fazer o mesmo, quer dizer, dividir essa tarefa de enfrentar estradas perigosas com ônibus, cometa e não sei o quê, cheio de curvas, cheio de... Né? Aí, um dia, ele me falou que me mostrou uma música e disse que achava que eu aqui devia fazer a letra dessa música. Aí eu hesitei muito, mas acabei fazendo, né? Porque a gente convivia muito, quer dizer, ele deve ter achado isso porque a gente conversava sobre várias coisas, né? Já conhecia alguma coisa que eu escrevia, mas coisas amadoras, né? E aí a gente fez essa música, e aí, alguns meses depois, esse meu amigo Bituca classificou essa nossa música no Festival Internacional da Canção do Rio de Janeiro, e quando ele chegou lá, ele ganhou um nome que para nós era estranho, Milton Nascimento. Porque para nós ele sempre era o Bituca. Inclusive, quando falaram, saiu no jornal Milton Nascimento, nós achamos horroroso. Milton Nascimento deve ter uns 30 mil, mas Bituca só tem um, né? E a realidade mostrou que não era bem isso, não, né? Que Milton Nascimento é só um. Né? E aí eu entrei na profissão com essa música. Com essa música Travessia, e que aí, quer dizer, não teve jeito, quer dizer, assim, o destino me levou a ser uma pessoa que escreve palavras para canções. É isso aí. Não sei nem o que eu falo. Não, mas assim, eu acho que eu posso contribuir um pouco assim com esse depoimento do Fernando, porque é impressionante, assim, eu tenho uma série de músicas minhas com letras do Fernando, e, além de ser uma coisa prazerosíssima fazer essa parceria, é impressionante como que a gente chega com a música, assim, e como que ele encontra quase que imediatamente as palavras, e como que as ideias são sempre muito boas, e como que é tudo muito bem feito, né? Eu não me lembro, acho que de nenhuma vez eu trucar, né? Falar assim, vamos trocar isso aqui, vamos... Que coisa que é comum, inclusive, com outros parceiros eu faço, mas com o Fernando é impressionante, assim, eu fico até falando, que coisa! Ele acerta mesmo em cheio. O Fernando é um craque. Mas, na verdade, eu estou aqui por conta desse livro, né? Pássaros, Poemas, Aves na Pampulha, que é uma ideia que veio a partir das minhas caminhadas. A Pampulha, todo mundo sabe, Belo Horizonte, aquela represa praticamente dentro da cidade. Então, eu comecei a achar impressionante, porque eu sempre gostei das aves, sempre gostei dos passarinhos, tinha os livros, custei a achar livros sobre ave brasileira, custou a sair algumas coisas boas, e eu fui logo comprando tudo que tinha e tal, mas um dia, numa caminhada, eu contei mais de 40 espécies diferentes. Aí me veio a ideia de querer, pelo menos, catalogar, escrevendo e tal. Aí um amigo meu falou, não, vou te emprestar uma câmera e você começa a fotografar, que você vai ver, você vai gostar e tal. Aí me emprestou a câmera e eu realmente peguei, não sei, fiz umas fotos que eu realmente achei boas, e aí comecei a entrar no negócio e fui fotografando. Acaba que eu fiquei 5 anos fotografando diariamente. Se eu falhei, foram muitos poucos dias. E aí entra uma outra coisa importante, porque se não fosse todo dia, eu não teria encontrado espécies que ficaram, por exemplo, uma semana na orla da lagoa assim e foram embora depois, que são espécies migratórias que passam mesmo assim só de... aconteceu até de eu fazer 7 registros de aves que ninguém nunca tinha registrado para essa região, pessoal da universidade e tal.
e que está sempre ali pesquisando também, né? Então, o livro ganhou uma outra dimensão. Eu acabei encontrando 194 espécies de aves diferentes. No livro, eu coloquei 150. E aí eu tive a ideia também dos textos, porque eu comecei achando que eu podia fazer uma espécie de um guia de identificação de ave. Para o leigo ver, aquilo ali é um bem-te-vi, o que ele come, o que ele faz, coisa desse tipo assim. Mas aí começou a ficar tudo muito igual. Então, eu falei, não vai ser isso. Aí veio essa ideia de fazer poema. Na verdade, um dia eu ia fotografar um gavião, que é muito comum lá na nossa região, já tinha fotos até boas dele, mas chama gavião carrapateiro, e ele voou de onde ele estava, e aí eu vi que ele foi atacar umas pombas, que estavam numa areinha assim, na beira da água. E ele se jogou em cima das pombas com uma rapidez, uma coisa impressionante, e outro dia eu falei, agarrou a pomba. Ele segurou mesmo com a pomba se debatendo um pouco, mas ele firmou e, daí a pouco, saiu voando e carregando a pomba. Aí eu escrevi um primeiro poema, assim, que eu falei, poxa, eu vou escrever sobre isso. Aí veio vindo essa ideia de fazer os poemas. E aí veio uma ideia secundária de que foi fazer um levantamento na literatura brasileira, quais autores teriam escrito sobre determinada espécie. E aí eu fiz uma pesquisa maluca. Eu encontrei mais de 100 textos de vários autores. Eu nunca imaginaria que um cara escreveu sobre a tesourinha, entendeu? Aí o cara escreveu sobre a tesourinha. Mas aí entra a questão do direito autoral, entra uma série de coisas que começaram a complicar. Aí eu comecei a convidar os amigos para escreverem. Aí tem vários, Fernando, Murilo, Marcinho, Milton, enfim, tem uma opção de gente. E ainda ficaram alguns, no caso Tom Jobim, que eu consegui a licença para utilizar os textos, do Manuel de Barros, e adaptei alguns, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, eu fiz uma adaptação, do Mário de Andrade eu fiz uma adaptação, do Raul Bopp também, eu fiz uma adaptação, coisa que dava para fazer sem prejudicar o texto, e eu simplesmente... Monteiro Lobato, que é uma complicação, você mexer com Monteiro Lobato é cadeia no dia seguinte. E então, o livro está belíssimo. Nós vamos sortear um exemplar hoje aqui, viu, gente? Só para... Então é isso. Esse livro só tem me dado alegria. A primeira edição foi vendida assim muito rapidamente. Eu já fiz uma segunda tiragem. Foi feita pela Lei Rouanet, né, com patrocínio da Senibra e de Furnas. E aí eu já fiz uma segunda edição. Agora nós estamos começando a pôr na roda. Fernando, e o Casa Aberta? Porque eu já tem mais de 10 anos, não, 12 anos, que eu faço uma crônica toda semana para o jornal de Belo Horizonte, Estado de Minas. E eu até, na época, eu não estava muito afim de assumir esse compromisso semanal, não, né? Aquele negócio de ter uma ideia toda semana, para que não seja uma coisa muito comum, né? Mas aí eu comecei a fazer, comecei a gostar de fazer, e também eu percebi duas coisas. Uma que era uma maneira de eu estar exercitando, porque eu não estou fazendo letra de música sempre. Porque, às vezes, só quando eu recebo as músicas, ou quando sou provocado para fazer uma letra antes e tal. Então, está sempre assim, em atividade, né, para não enferrujar. Não é bem nem os dedos, mas é a cabeça mesmo, né? E os temas são bem diversos. Você está em Tóquio, em Belo Horizonte, isso. Tem coisa do tempo do bonde, conta caso do Clube da Esquina. Tudo, né? Então, é um exercício que aí eu acabei gostando de fazer. Tanto que, antes desse livro, eu até já lancei um outro, já muito tempo, uns 6 anos, 7 anos atrás, pela editora Record, que chama, né, Clube dos Gambás, né? Que é uma coisa sobre amizade, né? E aí, esse aí, quer dizer, então eu continuei fazendo, depois de muito tempo, aí eu resolvi fazer essa seleção aí, que ela é bem ampla, quer dizer, ela trata de vários assuntos,
E é mais ou menos como a coisa das letras de música, porque tudo é assunto, né? Tudo é assunto. O que a gente vive, o que a gente vê, o que a gente fica sabendo, o que a gente, os sentimentos. Quer dizer, o mundo está aí aberto para a gente escrever, dar o nosso depoimento. Deixa eu ler esse trechinho aqui dessa crônica. Pode. Trecho inicial da crônica Uma Noite há 40 anos. Na memória e na foto eu vejo aquele menino olhando seu parceiro que canta, no meio do palco do Maracanãzinho, vestido com roupas que não eram dele. Nunca tivera, nem viria a ter, smoking. O paletó, um pouco grande para seu corpo magro, e a gravata borboleta eram de amigos que o socorreram diante da obrigatoriedade do traje de gala para a grande final. Ali, naquele mesmo lugar em que era aplaudido, um ano depois, Tom Jobim e Chico Buarque seriam vaiados. Mas isso, não havendo ainda acontecido, não faz parte dessa história. A importância daquele momento em sua vida não lhe ocorrera, a ficha custou a cair. Estudante em Belo Horizonte, ficara amigo de um jovem talento extraordinário que cantava, compunha e tocava com uma beleza original, única, muito além de tudo que ouvira antes, entusiasmado com as descobertas literárias, poéticas, cinematográficas e teatrais que sua gula de conhecer desvendava, aquele rapaz frequentador da Faculdade de Direito viu-se um dia diante do desafio de escrever as palavras de uma canção deslumbrante do novo amigo. Muito bacana. Não precisa dizer nem quem é o amigo, né, gente? Nós vamos sortear um desses também. O Rafael está com o microfone ali. Alguém quer fazer alguma pergunta? Era bom, porque é bom, em vez de falar, ouvir também é bom, né? E ser provocado. Eu vou perguntar, então, um pouquinho do Clube da Esquina. Quero falar um pouquinho mais de Clube da Esquina. Acabou que nunca vai acabar, o que acontece? Como é que a gente pode dizer o Clube da Esquina hoje? Está por aí, porque eu acho que enquanto houver jovens com preocupações culturais, humanistas, que se conhecem, que convivem e que resolvem criar canções ou qualquer outro tipo de obra, né, artística, e que, moldando esse encontro desses jovens, existe a amizade, tem que ter talento também, né? Mas aí eu acho que sempre é possível voltar a acontecer, por exemplo. No nosso caso, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, porque a cidade era bem menor. Quer dizer, quando eu conheci o Milton, então, na década de 60, segunda metade da década de 60, Belo Horizonte devia ter 300 mil habitantes, 400. Os pontos de encontro eram poucos, então todo mundo se encontrava. E a gente estava... Era negócio de juventude, aí o Brasil estava numa confusão, que tinha havido o golpe militar. E, quer dizer, então a gente estava crescendo e abrindo os corações e as mentes, enquanto o Brasil estava num processo de fechamento, né, que foi gradual, porque nos primeiros anos não foi tão grave, né, mas foi fechando. Quer dizer, mas então assim, foi um encontro assim, de vários jovens com talentos diversos, porque, por exemplo, assim, eu como a maioria das vezes eu faço a letra depois da música, apesar de haver uma unidade na obra do que se chama Clube da Esquina, a música do Milton Nascimento é uma completamente diferente, a do Tavinho Moura é uma completamente diferente, a do Lô é completamente diferente, a do Toninho Horta é completamente diferente, a do Beto Guedes, a do Wagner Tiso, a de todos. Tanto que as minhas letras para as canções deles, apesar de manter a coerência do que eu penso, elas são também completamente diferentes. Então, assim, e aí continua, e cada um
depois, num determinado momento, seguiu uma carreira mais individual, tal, mas sempre mantendo um relacionamento. E algumas parcerias persistiram. No caso, assim, a minha com o Milton, a minha com o Tavinho Moura, tal, quer dizer, e a gente, quer dizer, se nós somos Clube da Esquina, ele continua aí fazendo coisa, porque se tem uma coisa que me dá prazer de fazer, é música, canções. E você, Tavinho? Uai, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que Belo Horizonte Belo Horizonte está assim, acho que todo o Brasil, mas assim a quantidade de meninada que toca muito, assim, as escolas de música estão abarroadas de alunos bons e o interesse deles por essa música é muito grande. Você tem guitarristas incríveis que encontram com Toninho Horta, por exemplo, que é um exímio guitarrista, e tocam com ele uma noite inteira, meninos de 19, 20 anos, 21 anos. E isso é uma coisa muito bacana, porque é um estímulo muito grande, né, para que essa coisa continue. E isso tudo é Clube da Esquina, não é uma coisa que em movimento, não é uma coisa que já foi, que já acabou, que coisa... Eu acho que o Clube da Esquina é uma coisa em movimento, está sempre frutificando. Tem, inclusive, um pesquisador do Clube da Esquina aqui, né? Entendido do Clube da Esquina, se quiser participar. E como é que é esse processo de dividir o tempo da música, da literatura, dos passarinhos, da fotografia? Eu queria falar o seguinte: o Fernando é formado em Direito, mas ele começou a carreira dele como jornalista, escrevia na revista O Cruzeiro, fazia reportagem. Nunca advoguei, não. Nunca advogou, não, pois é. Foi logo fazer textos, né? Para mim, isso foi uma novidade muito grande, porque eu inventei, há alguns anos atrás, mais precisamente em 2008, 2007, de fazer um livro chamado Maria do Matuel, uma história do Rio São Francisco, por causa da minha convivência com o Rio São Francisco, por causa das inúmeras histórias que eu vinha ouvindo. Eu sempre gostei, né, não só da música assim, interiorana, mas das histórias, das pessoas. E conheci algumas Marias que eram realmente pessoas impressionantes. Então, me veio a ideia, eu comecei a anotar uns títulos, esses títulos eu fui desenvolvendo histórias, e lembrando, e aí minha memória também foi funcionando. Mas foi uma novidade, para mim, assim, um sofrimento, porque escrever é muito difícil. E no caso meu, como eu já fazia música, já coisa assim, o texto tinha que ter, quer dizer, tinha que ser um texto que tivesse, pelo menos, perto do que eu acho que eu sei fazer de música, né? E aí é uma coisa difícil, sabe? Foi já nesse livro dos pássaros já ficou um pouquinho mais. Eu já tinha feito já ficou um pouco mais fácil, né? Assim, mas de qualquer maneira, foi outra linguagem também, essa coisa do poema, uma coisa que eu queria fazer, que era remeter muito à minha infância, para mim poder estar presente também nos textos, né? Vou falar um poeminha que eu fiz, por exemplo, do Canarinho da Terra, o Canarinho Chapinha, né? Eu escrevi assim, porque houve um período em que, quando eu era menino, era canarinho, a gente saía de Belo Horizonte assim, um pouco. Assim, e a Doutor Lund, que é 20 quilômetros de Belo Horizonte, tinha muito canarinho. Todo lugar tinha muito canarinho. A gente pegava e tal coisa. Depois sumiu. Assim, extinguiram os canarinhos. Aí, então, agora está voltando, na Pampulha tem muito. Então, eu escrevi uma coisa que era assim: o canário chapinha, cabeça de fogo, que amanheceu minha infância, de dias e noites no mato, voltou ao presente. Debulha capim no canteiro da reitoria, dorme na palmeira da escola de engenharia, canta estalado, assusta a sentinela do colégio militar e não sabe o que fazer com tanta liberdade. Então, é umas coisas assim que vão... essa coisa de remeter à infância, que é uma coisa que eu mais gostei, quer dizer, é a maneira como eu encontrei de demonstrar o conhecimento sem ser o científico. O conhecimento do amador, né? O comportamento do bicho. Por exemplo, tem uma pomba que é muito comum hoje,
em Belo Horizonte, está infestado da pomba asa branca, que é a pomba da música do Luiz Gonzaga, né? Quando eu era menino, que a gente ia em fazendas, assim, lá em Curvelo, era longe para burro, você chegava lá, muito passarinho, tinha passarinho de tudo, mas as pombas, você só via, assim, passava um casal voando, entendeu? Assim, nas grimpas das alturas, assim, né? Hoje a cidade está cheia de pomba, né? A maior. Isso não só eu, como amigos meus também que gostam e que fotografam aves e tal, todo mundo é assustado com esse comportamento. Como que essa ave assim, sofreu essa verdadeira mutação, assim, porque elas eram super ariscas, super arredias, e hoje chocam no quintal da minha casa, entendeu? Tavinho, mas como que é essa dinâmica? Tem o tempo, também tem o cinema, tem o tempo da literatura, o tempo da música. Você dedica horas a isso, períodos da sua vida a isso? Essa semana eu vou mexer com isso. Ou não, isso é um processo que é natural. E o Fernando também, para contar um pouquinho do tempo que ele dedica à literatura, à crônica, tem que ter o deadline fatal ali. Como é que é essa dinâmica aí da criação? O caso do cinema, no meu caso, foi assim... Foi ótimo para mim, porque eu não me julgava uma pessoa com talento para o disco. O disco eu sou um compositor, assim, acho que um inventor de música. Eu nunca fui uma pessoa apaixonada pela técnica, por essa coisa. Chegou um equipamento novo que faz não sei o quê. Está me lixando para isso. Eu acho que é técnico, tem que saber disso. Eu quero saber se a música foi bem feita, se está bem inventada e tal. Então, no cinema, eu tive a oportunidade de criar música daquela história, entendeu? O filme é sobre uma história do Guimarães Rosa. Pô, que maravilha! Noite do Sertão. Aí eu compor uma música para aquela situação. É um negócio completamente diferente e a fantasia fica melhor também. No caso, o Cabaré Mineiro, né? Que foi um filme, é um musical brasileiro mesmo. O filme é quase todo cantado. Então, isso foi um presente que eu ganhei, assim, embora não tenha trazido outros resultados que a música mais de rádio, de coisa, trazem, né? Mas eu não troco um pelo outro. Eu acho que não tem uma disciplina de criação assim. Pois é, não. E aí é trabalho, vamos dizer assim, que você... Não é que ele é encomendado, mas é trabalho que você se empenha, porque você pegou para fazer e tem que dar conta, né? E tem as ideias da gente. Eu vou fazer um disco junto com o Fernando, chamado Conspiração dos Poetas. O que nós vamos gravar? Vamos fazer uma música nova? Vamos. Isso aí também é outra coisa. Mas aí a gente é que faz o projeto, a gente é que tem as ideias. Né? Então, são coisas diferentes. Método eu tenho, não. No caso de crônica, na realidade, eu pego um dia da semana, uma tarde, uma noite, aí... E sento lá para fazer, sento lá, só tem que sair, né? A crônica é semanal. Aí tem que sair, aí primeiro tem que achar o mote. Isso acontece, inclusive, com música, né? Que aí é o seguinte, você está ouvindo a música lá, o que eu vou dizer, nessa música? Aí, de repente, você descobre, mas aí você vai buscando e acha. Na crônica também, né? Então, assim, quando você, no caso da crônica, quando você descobre o assunto, né, o mote, aí a coisa desenvolve muito rápido, né? Mas método eu não tenho, quer dizer que a gente vai fazendo tanta coisa, que faz música aqui, escreve uma coisa ali, outra pessoa pede uma coisa acolá, e ao mesmo tempo eu fico querendo ler, quero ouvir música, quero ir ao cinema. Ao mesmo tempo, tem as obrigações de pai e avô, né? Então, assim, é a vida comum, quer dizer, assim, que vai ao mercado fazer compras, né? Tem que pagar as contas, hoje tem internet, você paga quase tudo. Mas, assim, eu sou talvez o único cara da música popular brasileira que faz o próprio imposto de renda, né? Não é só da música, eu acho da cultura brasileira. Né? Não tem contador, eu sento lá. E eu aprendi isso há muitos anos atrás, que eu queria entender por que eles estavam tirando. Eu ganhava um dinheiro, eles tiravam tanto. Né?
E aí eu comecei, quer dizer, é uma coisa muito chata, já foi mais chata, mas, de qualquer maneira, mesmo hoje, que é mais fácil, talvez seja o dia mais chato do ano para mim, é o dia que eu vou dizer, hoje eu vou fazer. Boa noite. Boa noite, meu nome é Marcelo. Eu queria aproveitar um pouco, aproveitar um gancho que o Tavinho falou sobre a dificuldade de escrever e sobre essa nova geração de músico que você tem acompanhado, que você tem esse contato, né? Eu não tenho tanto contato e por isso eu queria saber a opinião de vocês. Enquanto que a gente tem que se preocupar com essa geração futura, porque a sensação que eu tenho é que cada vez mais a gente tem uma quantidade muito grande de músicos, escritores e compositores, mas está se perdendo muito a qualidade. E eu queria saber o ponto de vista de vocês, que com certeza estão bem mais próximos dessa nova geração. Eu falei do caso mais assim, citando essa coisa de clube da esquina. Então, eu citei de pessoas, ali no caso de Belo Horizonte, e que são, ou que se aproximam, ou que já são chegadas a gente, né? Mas, no geral, assim, eu acho que acaba tendo de tudo, né? Sempre vai ter uma parcela que faz a opção por um caminho que ele acha ou que considera mais fácil, mas nada é por aí. Mas tem sempre as pessoas que gostam mesmo de música, que gostam do que é a qualidade, sabem discernir, vão atrás da qualidade, vão atrás. Você também acha, Fernanda? Acho. Boa noite, meu nome é Thelma. E eu queria aproveitar para perguntar, né, até a sua pergunta, você acha que também essa qualidade se aplica às letras? Porque a impressão que dá é que as pessoas cada vez mais estão escrevendo de qualquer jeito, né, e isso que eu acho o seguinte, tem uma dinâmica aí que é meio complicada, né? Tanto na música quanto na escrita. As coisas parece que tem obrigação de mudar, eu não sei como é que é isso, tem uma... vão surgindo categorias novas. Essa coisa por exemplo, sem nenhum preconceito, porque eu não tenho preconceito nenhum quanto a essas coisas, não. Eu gosto de tudo quanto há, desde que seja bom. Mas a nomenclatura do rock and roll, ela mudou assim umas 20 vezes, né? Era heavy, era new, era não sei o que. Cada dia arranjam um nome novo. E aí surgem os bandeiras, né, dessas coisas, os caras que são os pioneiros, os que escreveram aquilo, que acham que aquilo é que é o caminho e tal. E eu não sei, esse negócio é muito complicado para a gente que faz o trabalho da gente. Por exemplo, eu custei para me inventar, entendeu? Inventar o Tavinho Moura é um negócio que foi duro. Ou seja, que eu faço uma música que é a minha, e quando eu escrevo tem que ter minha cara, essa coisa assim. Então, é muito difícil falar, o Fernando é o Fernando. Então, é muito difícil falar de outra pessoa ou de outra. Eu sei o que é bom e o que não é. Assim, eu falo, eu não vou ouvir isso, né? Eu tenho muitos discos que eu nunca pus para tocar. Então, eu também queria aproveitar para perguntar para você se, depois dessa incursão pela literatura toda, se você também vai partir para letrar a sua música, né? Que assim, eu já faço, de alguma maneira. Já está fazendo isso. Eu estou fazendo um disco novo agora, onde eu estou fazendo tudo. Eu toco, eu solo, quer dizer, eu me acompanho, solo, eu canto, faço vocal. Eu criei o Tavinho Moura Quarteto. Tem músicas que eu faço 4 vozes. Tá bacana, tá afinado, tá bom. Mas tem umas 2 ou 3... Não, tem 2 músicas com letras que eu fiz agora, assim, novas, sabe? Mas é um negócio também que não é assim... Eu não acho que eu tenho que fazer isso, entendeu? Eu fiz porque as pessoas falam assim, por que você não faz música para esses poemas do livro? Olha, isso aqui não é uma música genial. Nunca vi música nesses poemas do livro. Os poemas do livro são poemas do livro. Né? Senão, eu acho que não é assim. Essa coisa da qualidade ou da música, da letra, quer dizer, sempre houve, desde que quando eu era novo, lá tal, músicas mais populares, menos populares, tal. Isso sempre houve, apesar de... eu acho que chegou um momento, a partir da Bossa Nova para cá, que
e a geração que hoje está... Tem um pessoal dos 60 para 70 anos aí que realmente fez um trabalho realmente excepcional, uma geração, né, muito forte. Agora, o que está acontecendo hoje, quer dizer, além de ter mais gente fazendo, o problema é que afunilou demais a coisa comercial. Porque se a gente lembrar que, no final de 1960, o horário nobre da televisão brasileira era a música, a TV Record. A TV Record tinha programa da Elis Regina, Filho da Bossa, tinha o Roberto Carlos, acho que era no domingo, mas tinha o da Elisete Cardoso, tinha programas sempre com o pessoal de música, as rádios tocavam abertamente tudo, e a coisa comercializou-se demais, né? Quer dizer, então está se dando uma preferência absoluta ao descartável. Entra coisa boa também, mas então o espaço para o pessoal que vem fazendo coisa com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais... É aquilo que a gente estava conversando mais cedo, quando você me disse que lá fora tá todo mundo ouve a bossa nova e o estrangeiro vem ao Brasil e fica impressionado que o rádio não toca nada disso. Eu contei que um diretor da Cenibra, que é uma empresa nipo-brasileira... Patrocinadora do meu livro. Então, vem o diretor japonês, chegou aqui e reclamou assim, olha, eu achei que ia chegar no Brasil e ouvi bossa nova o tempo todo. Quer dizer, e, na realidade, do jeito que música brasileira toca no Japão, na verdade, eu acho que bossa nova para eles é tudo quanto é música de qualidade que vai para lá, porque são vários gêneros. Sim, mas eu não ouço nada, não toca. E, realmente, o Brasil não está tocando a sua música melhor. Né? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Mário. Uma coisa que eu percebo em comparação do pessoal do Clube da Esquina com os baianos, e até alguns letristas contemporâneos também de vocês, por exemplo, o Paulo César Pinheiro, é que nos baianos, no Paulo César Pinheiro, Chico Buarque, por exemplo, fica mais evidente a preocupação com a forma, né? Você pega as letras, o Gil, por exemplo, as letras do Gil geralmente são 3 estrofes e um refrão. E, no caso de vocês, é mais livre. Isso se deve, por exemplo, à influência do Drummond no processo de criação de vocês? Ou vocês nunca pensaram nisso? Não, no meu caso, o Drummond foi um poeta que eu sempre li muito, então me influenciou muito. Mas tem uma coisa, porque como a maioria, no meu caso, mas mesmo o Márcio Borges, o Ronaldo Bastos e o Murilo Antunes, a maioria das músicas a gente faz depois, das letras a gente faz depois da música pronta. Então a gente segue primeiro a forma da música, porque na realidade quem faz o casamento somos nós. Nós é que temos que inventar a sílaba que caiba na nota, né? E então isso aí já dá uma diferença, porque, por exemplo, isso não é muito geral, mas é lógico o seguinte: o Caetano e o Gil e o Chico, quando eles fazem a música, eles sozinhos, geralmente, muitas vezes, eles fazem a partir da letra que eles estão fazendo. Então, pode ser alguma coisa, né? O Paulo César Pinheiro tem muita música que é coisa que ele escreve antes e também que são musicadas depois. Então, há uma diferença, né? Da forma, é uma delas. Uhum. E também não é só isso. Quer dizer, eu, por exemplo, assim, pode ter Drummond, assim, mas porque eu nunca preocupei, por exemplo, em rima, por exemplo. Exatamente que eu estou mais preocupado com a música, com a melodia, né? E também porque eu acho que eu quero dizer o que eu quero dizer, não quero ficar inventando não sei o que eu vou dizer. Porque, às vezes, a rima, a menos que ela seja excepcional, às vezes ela
é meio forçado, né? Por que eu tenho que falar desse jeito se eu posso pegar, naturalmente, dizer a mesma coisa da forma que eu quero dizer? Eu não sei se é isso, não, mas... Não, tudo bem. Não, e não é uma crítica, não, é só Não, eu não estou falando assim, não, mas a sua observação é completamente muito boa. Sim. Eu acho não, que porque tem muita melopeia no que vocês fazem, porque melopeia é a musicalidade na letra. Na né? letra. Que é aquilo que vem lá dos simbolistas, etc. Então, assim, como... Né? E vocês fazem isso muito bem também. Né? E sem rima também, e muitas vezes a rima que vocês fazem é toante. É toante. Que é aquela rima que é rima, isso. mas quem não ouve direito não percebe, mas é rima, né? Entendeu? Então, exatamente, tá tudo dentro. ela é interna, né? É escondido, né? É aquela coisa do mineiro, né? Mais ou menos, mais ou menos. Está lá no fundo do buraco da mina. Né? Onde o oculto do mistério se escondeu. Exatamente. Mas parabéns. Obrigado. Boa noite a Boa todos. Eu queria saber o seguinte, vocês. O que a gente repara acerca dos movimentos musicais no Brasil é que sempre houve uma canonização por parte da crítica e da mídia de alguns movimentos. Vamos ser mais precisos, Tropicália, Jovem Guarda e Bossa Nova foram mais canonizados, tanto pela mídia como pela crítica, e isso acabou rendendo, até em nível acadêmico, mais estudos. Né? E o que eu reparo também é que a crítica no Brasil ela sempre analisou as coisas a partir de referências anteriores. Então, a bossa liga com samba-canção e por aí vem as coisas. Agora, quando vocês surgiram, vocês trouxeram um referencial totalmente novo. Né? Eu até entendo um pouco esse não entendimento da crítica em relação a isso. Mas isso acabou gerando uma grande injustiça, né? Que é um conhecimento muito aquém do que vocês mereceriam. Né? Porque, eu vou falar aqui uma opinião minha, musicalmente eu acho a coisa mais sensacional que aconteceu na história da música popular brasileira, mais revolucionária, foi o trabalho dessa turma de mineiros aí. E não é porque eu sou mineiro, não, é porque é sério mesmo. E eu queria saber como que vocês se sentem em relação a isso, né? De saber que vocês construíram uma coisa tão grandiosa que é absolutamente respeitada até por hoje músicos tratada do mundo como inteiro. música de Minas. E, os mineiros, a pelo música amor de de Deus, Minas, então... não é do Brasil, não. O Clube da Esquina é música de Minas, não é do Brasil. Não fala assim, a música brasileira. O Tavinho Moura, aquele compositor mineiro, o Loborges, aquele compositor mineiro, não é um compositor brasileiro. Engraçado, né? Mas eu queria que vocês tenham um certo... No sentimento de revolta não é a palavra propriamente... Mas uma certa indignação, entende? De olhar as coisas e ver que vocês mereceriam muito mais em termos de reconhecimento. Né? Assim, tem várias coisas. Primeiro que, na realidade, as pessoas que escreviam sobre música nos jornais, nas revistas do Brasil, eles não entenderam. E não entenderam, e era uma coisa nova, e era muito diversificada. Por isso, no princípio, nos primeiros anos, eu, mas vários outros, não gostávamos do rótulo Clube da Esquina. Para nós, o Clube da Esquina era um disco e uma música. E que a gente sentiu que rotular era uma maneira de não ter que explicar, não ter que entender, não ter que ver... Até de discriminar também. Né? Aqueles caras do Clube da Esquina. Isso teve muito. Mas aí, com o passar do tempo, quer dizer, se o negócio foi encampado por todo mundo, então aí não se discute mais isso. Né? Os críticos, por exemplo, também é o seguinte, eles não entendiam de música, a maioria. São poucos. Né? Você garimpa, né? Quem conhece. Então, eles faziam críticas dos discos pelas letras. Eles faziam pelas letras, mas aí para falar bem ou mal da música. Né? Então, assim, os discos do Milton, por exemplo, ele gravava um disco que aí os músicos, todo mundo achava ótimo no mundo inteiro e tal. Quando saía a resenha, porque, na realidade, é só resenha, crítica mesmo não tinha. Eles desancavam. Aí, quando no outro ano ele lançava outro disco, ele falou assim,
Não, isso aí não está bom, não está tão bom como o outro. Quer dizer, o que eles tinham criticado atrás, um ano antes, e foi isso através dos anos. Eles nunca gostavam do disco que estava sendo lançado, né? E a gente nunca teve marketing. O problema é esse, assim. Porque o negócio da gente era fazer música, e tínhamos um porta-voz, que era a voz, né, o Milton. A gente ia fazendo, porque a gente gostava de fazer. Não, uma coisa que sempre aconteceu é que o pessoal todo tinha assim, não badalava, não queria saber, jornalista, ninguém queria saber dessa história. Mas não é só isso, não tinha esquema de marketing mesmo. Que, eu sou amigo dos baianos, tal, assim. O Guilherme Araújo fez. Quer dizer, porque antes da música, independente da música, tinha um esquema publicitário, foi o primeiro marketing que a gente assistiu assim, ao vivo. Né? Por exemplo. E é diferente a coisa, por exemplo, no Rio, as coisas acontecem, os caras dão um peidinho, parece que é um negócio assim. Aí, assim, fora do Rio, um pouco de São Paulo também, mas muito mais no Rio, você pode fazer o que for, não é do... Agora, não adianta, eu não tenho mágoa nenhuma disso, não, nem brigo contra isso, faz parte do mercado, né? Eu continuo fazendo as coisas que eu acho que eu devo fazer, e a maioria das pessoas também. Então... E é o seguinte, mas porque tinha uma consistência muito grande, através dos anos foi ganhando força, que tem uma força. Por isso que agora, de uns anos para cá, está saindo essas teses universitárias, de tudo quanto é lugar, né? E a música foi mais reconhecida lá fora antes do que aqui, a não ser para o pessoal do meio, né? Então, quer dizer assim, sem marketing, se a coisa for boa, ela acaba acontecendo também. Muito devagar, lentamente, mas eu acho que com muito mais robustez. Né? Robustez. Estava faltando. Agora, então, se não tiver mais nenhuma pergunta... Robustez. A gente tem vivido nos últimos 20 anos aí um renascimento da viola, a viola caipira no Brasil, né? E o Tavinho é uma das grandes referências que todos nós que tocamos viola temos, né? O Tavinho é um mestre, uma coisa louca. Tá? Obrigado. Isso aí, concordo, em gênero, número e grau, porque, além de ser um mestre na viola, ele é um compositor inovador para a viola, né? Pode ser. As músicas lá de casa. Então, vamos falar do que está em andamento aí? O que está vindo eu já por tinha aí? falado um pouco, né, que eu estou com a ideia de fazer esse disco chamado Autorretrato, que é onde eu me esmero e me exponho de todo jeito. E aí tem uma outra ideia de tentar fazer um libretozinho um pouquinho maior, onde eu quero contar um pouco das coisas que aconteceram comigo, assim, não só na vida musical, nesse período que eu venho convivendo com esse pessoal todo, e que venho fazendo cinema, e tem muita coisa que eu tinha vontade de contar, e eu estou achando que é uma oportunidade boa contar nesse CD. Então, seria um livrinho com um CD dentro. Vai dar um trabalho medonho, não sei se eu vou dar conta, não. Para esse ano? Prazo é uma coisa que eu estou fugindo de prazo. E você, Fernando? Eu, por exemplo, com o Tavinho, nós estamos encrencados no negócio, não encrencados não, mas enrolado, porque ele começou a fazer esse livro de fotografia, abandonou o projeto que ele tinha. Na verdade, do musical. Esse livro eu fiquei 5 anos. Quando eu vi que a coisa era bacana, claro que eu me empenhei a barba, né?
E aí, realmente, eu saí da rota. Tanto que eu estou gravando, esse disco que eu estou gravando, é porque o dono de um estúdio chegou e falou assim: agora você não vai falar mais em passarinho, não vai falar mais em câmera fotográfica, não vai falar em lente, não vai falar em suporte de câmera, você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu violão, entrar no meu estúdio e começar a gravar. 0800. Não vou te cobrar um tostão. Meu estúdio está à sua disposição, com técnico, com tudo. Aí eu falei, não posso perder essa oferenda. Aí fui lá e comecei a... Não, aí teve a coisa de eu ter feito uma música que eu fiquei com muita vontade. Eu fiz uma música nova com o Ronaldo Bastos, que tem uma história muito interessante. O Ronaldo me deu uma letra, linda letra, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás. Chamava Minhas Canções Inacabadas. E eu comecei a fazer uma música. Mas a vida foi, eu fui fazer assim, o que eu fui fazer? Sumiu a letra. E eu falei com o Ronaldo, eu perdi aquela letra. Eu não tenho ela anotada, eu bati na máquina e te mandei. Pois é, mas ela está guardada em algum lugar. E outro dia eu peguei uma agenda velha, mas muito velha mesmo. Falei, não, onde eu anotava assim, quantos tijolos que eu comprei para construir minha casa, quanto que custou, quantos sacos de cimento, esses negócios assim. E quando eu mexi assim, caiu um papel dobradinho, fui, desdobrei. Era a letra do Ronaldo. E eu lembrava como é que começava. Eu sempre lembrei de como que eu começava a música em cima da letra que ele me mandou. Aí, imediatamente, eu peguei, fiquei animado e fiz a música. Aí foi a primeira que eu gravei no estúdio. Falei, para não esquecer, jamais. Aí serviu de impulso assim, para começar esse trabalho. Pois é, mas que a gente fez um musical em 2000 chamado Fogueira do Divino, que aí é um espetáculo só cantado, né? E aí depois a gente estava com a ideia de fazer um outro, que é o Odel Salve Oratório, que aí eu fiz a minha parte, mas aí ele me abandonou isso aí. Então, um dia, se a gente arrumar... Eu resolvi isso aqui na frente de várias testemunhas. Nunca te abandonei. O negócio é o seguinte... Ele foi fotografar passarinho, não, mas tudo bem. Mas as músicas têm uma opção de ideia, você sabe que tem. Tem música, inclusive, pronta. Mas o negócio é que é o seguinte, um trabalho desse precisa um produtor. E precisa uma lei Rouanet, esse trabalho não é... A gente fazer o quê com aquilo? Você escreveu tudo, eu enchi de música e a gente vai fazer o quê? Então, aí nós temos uma pessoa agora que a gente assim, conversando, assim, fulano. Aí ele começou a trabalhar com o Milton, você sabe, né? Está trabalhando com o Milton, agora só fala em francês. Está difícil ele. Eu vou pedir para o Fernando sortear um livro do Tavinho e o Tavinho sortear um livro do Fernando. E lembrar vocês, gente, dos nossos próximos compromissos. Tem aí dia 21 de maio, Francisco Bosco, filho de João Bosco, ainda dentro do tema da música. E, em junho, o tema é viagem. Nós vamos abrir com Zeca Camargo e depois vamos ter Almir Klink com a família aqui. Tá? Espero que todos possam vir. Sorteia um dele e ele sorteia o seu. Onde é que é? Puxa a ficha. Edmília Maria Lopes. É dos pássaros, foi. Agora você sorteia o do Fernando. Aqui, deixa eu ver. Lourdes. Gente, muito obrigada pela presença. Os dois vão autografar lá fora. Nós vamos colocar livros à venda também, para quem estiver interessado. E aguardamos todos aqui no nosso próximo encontro. Boa noite.